E se eu te dissesse que apenas 3 palavras podem mudar a sua vida para sempre? 3 palavras que podem fazer a sua sorte dar uma virada inesperada, que podem atrair riqueza para suas mãos. E sim, até ajudá-la a ganhar na loteria. Parece incrível, não é? Mas me ouve bem, porque o que estou prestes a revelar não vem de qualquer fonte. Vem de uma mulher que foi chamada de a Mestra das Mestras. Uma mulher cujos ensinamentos secretos criaram os líderes espirituais mais influentes do século XX. Seu nome era Emma Curtis Hopkins, e as 3 palavras que ela ensinava têm um poder que a ciência moderna mal começa a compreender. Não é truque, não é magia. É uma lei espiritual tão antiga quanto o próprio universo. Uma lei que Emma Curtis Hopkins redescobriu depois de anos de estudo profundo e que compartilhava apenas com seus alunos mais dedicados. Mas há uma diferença. A maioria das pessoas não sabe quais palavras dizer, como dizê-las e quando dizê-las para desbloquear o verdadeiro potencial. Hoje aqui vou revelar as 3 palavras que podem mudar tudo para você. As mesmas que transformaram pessoas comuns em milionárias, doentes em saudáveis, fracassadas em bem-sucedidas. Então fica até o final, porque você não vai descobrir apenas quais são essas palavras, mas como usá-las para atrair abundância, sucesso e oportunidades para a sua vida. Começando hoje mesmo, há alguns anos, a minha vida era completamente diferente do que é hoje. Nada dava certo. Eu sentia que tudo estava contra mim. Cada tentativa de melhorar a situação terminava em fracasso. Era como se o universo estivesse me dizendo repetidamente que o sucesso não era para mim. Trabalhava longas horas em um emprego que mal me deixava pagar as contas. Tentei mudar a sorte, experimentar novas oportunidades, mas sempre terminava igual. Decepcionada, frustrada e me sentindo presa em um ciclo sem fim. Então chegou o ponto de ruptura. Um dia, depois de mais um fracasso, me sentei exausta e perguntei a mim mesma: por que sempre me acontece a mesma coisa? Por que algumas pessoas parecem ter sorte enquanto eu continuo estagnada? Busquei respostas em livros, em vídeos, em histórias de pessoas que haviam conseguido mudar as próprias vidas. E foi então que descobri algo que me fez pensar. O nome de Emma Curtis Hopkins. No começo não entendia por que essa mulher era tão importante. Mas quando pesquisei mais, descobri algo surpreendente. Emma Curtis Hopkins foi a mestra direta de Ernest Holmes, o fundador da ciência da mente. Foi a mestra de Charles e Myrtle Fillmore, os fundadores da Unity. Foi a mestra de Malinda Kramer e Nona Brooks, fundadoras da ciência divina. Praticamente todos os grandes líderes do movimento do novo pensamento haviam estudado com ela. Por quê? Porque ela tinha algo que os outros não tinham. As palavras exatas que desbloqueiam o poder infinito do universo. Nos primeiros dias que pratiquei o método dela, não notei nada diferente, mas continuei em frente. Toda manhã, toda noite, repetia essas palavras com intenção, sem saber que estava prestes a experimentar a maior virada da minha vida. E então algo mudou. Comecei a notar oportunidades que antes passavam despercebidas. Minha atitude se transformou. Parei de me focar no que me faltava e comecei a ver o que realmente podia alcançar. E então aconteceu o impensável. Recebi uma ligação inesperada, oferecendo um trabalho que triplicava o meu salário. Uma semana depois encontrei dinheiro que havia esquecido em uma conta antiga. Um mês depois ganhei um prêmio que nunca esperava. Não foi coincidência, não foi sorte cega, foi uma mudança na mentalidade. E tudo começou com 3 palavras simples. Agora quero compartilhá-las com você. Mas antes de revelá-las, precisa entender por que funcionam. Porque o que estou prestes a contar é pura ciência espiritual. E para entendê-la completamente, precisa primeiro conhecer a mulher extraordinária por trás dessas palavras. Quem foi Emma Curtis Hopkins? A história oculta da mestra das mestras. Emma Curtis Hopkins nasceu em 2 de setembro de 1849, em Killingly, Connecticut. Desde muito jovem demonstrou uma inteligência extraordinária e uma sede insaciável de conhecimento espiritual. Aos 34 anos, a vida dela mudou para sempre, quando conheceu Mary Baker Eddy, a fundadora da ciência cristã. Emma ficou tão impactada por esses ensinamentos que se tornou editora do Christian Science Journal.
a publicação oficial do movimento. Mas Emma não era uma simples seguidora, era uma buscadora incansável da verdade. Enquanto trabalhava com Mary Baker Eddy, começou a estudar por conta própria textos sagrados de todas as tradições. O hinduísmo, o budismo, a cabala judaica, o misticismo cristão, os textos herméticos do Egito. E foi então que descobriu algo que mudaria tudo. Havia princípios universais que transcendiam qualquer religião individual. Princípios que, quando expressos com as palavras certas, tinham o poder de transformar a realidade. Em 1885, Emma tomou uma decisão que escandalizou a comunidade espiritual da época. Deixou a ciência cristã e fundou sua própria escola em Chicago. Muitos pensaram que havia cometido um erro fatal. Como uma mulher em pleno século XIX poderia se atrever a ensinar por conta própria? Mas Emma sabia algo que os outros ignoravam. Havia descoberto as palavras exatas que conectavam as pessoas diretamente à fonte de toda a abundância. O que aconteceu depois foi extraordinário. Nos 40 anos seguintes, Emma Curtis Hopkins ensinou a mais de 50.000 alunos. Ordenou mais de 100 ministros, a maioria deles mulheres, em uma época em que as mulheres mal podiam votar. Seus alunos fundaram movimentos espirituais que hoje têm milhões de seguidores em todo o mundo. Ernest Holmes, que criou a ciência da mente, disse sobre ela: Emma Curtis Hopkins foi a mestra mais iluminada que jamais conheci. Suas palavras tinham o poder de transformar a consciência instantaneamente. Mas aqui está o segredo que muito poucos conhecem. Emma não ensinava afirmações comuns. Havia descoberto que certas combinações de palavras tinham um poder especial. Ela as chamava de tratamentos da verdade. E de todos os tratamentos que ensinou, havia um que considerava o mais poderoso de todos. Um tratamento de apenas 3 palavras que podia desbloquear a abundância infinita do universo. Mas não fique ansiosa para saber quais são essas palavras. Precisa entender a ciência por trás de por que funcionam. Porque Emma Curtis Hopkins não era apenas uma mística. Era uma cientista espiritual que entendia como opera a mente humana. Como é possível que 3 simples palavras possam mudar a vida? Poderia pensar que é coincidência ou um simples truque mental, mas a realidade é que Emma Curtis Hopkins descobriu algo que a neurociência moderna está apenas começando a validar. As palavras que usamos afetam diretamente a mente, as emoções e a conexão com o que ela chamava de mente finita. Emma ensinava que existe uma única presença e um único poder no universo. A inteligência infinita, a fonte de todo o bem, e que nós, como expressões dessa inteligência, temos acesso direto a toda a abundância, toda a saúde e todo o sucesso que existe. O problema é que a maioria das pessoas está desconectada dessa verdade. As palavras, os pensamentos, as crenças, as mantêm em um estado de separação. Mas quando se usam as palavras certas, quando se declara a verdade sobre si mesmo, essa conexão se restabelece instantaneamente. Tudo começa no subconsciente. Essa parte da mente é como um sistema operacional oculto, funcionando em segundo plano, processando informações, gerando pensamentos automáticos e guiando as decisões. Muitas vezes, sem sequer perceber, os cientistas estimam que 95% das decisões diárias são tomadas pelo subconsciente, não pela mente consciente. Isso significa que a maior parte da vida está sendo dirigida por programas mentais que nem sequer se sabe que existem. Mas aqui está a chave que Emma Curtis Hopkins descobriu há mais de um século. O subconsciente não distingue entre o real e o imaginário. Responde apenas ao que lhe é dado constantemente, aos pensamentos que se repetem, as palavras se usam repetidamente. É como uma terra fértil que aceita qualquer semente que se plante nela, seja uma semente de abundância ou uma semente de carência. E esse é o exato motivo de você sentir que a sua vida está travada. A culpa não é sua, mas você tem cultivado uma semente de carência no subconsciente durante anos, muitas vezes sem nem perceber. E enquanto essa semente permanecer lá, nenhuma técnica, nenhuma afirmação e nenhuma palavra vai funcionar de verdade. Mas e se eu te dissesse que existe um passo a passo para mudar completamente esse estado interno de escassez do subconsciente para que ele se torne um estado de abundância, prosperidade e sorte?
é exatamente o que o livro Seu Eu Superior ensina. Esse livro está no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo. E ele mostra um passo a passo para que qualquer pessoa comece a atrair dinheiro em abundância e de forma inesperada, relacionamentos saudáveis e amorosos e até mais saúde e vitalidade. O que está descrito no livro é o exato método ancestral que os antigos usavam para atrair prosperidade em todas as áreas da vida. O mesmo princípio que Emma Curtis Hopkins redescobriu e que transformou a vida de dezenas de milhares de pessoas. Um processo que começa exatamente onde a mudança real acontece, no subconsciente. Então, se você sente que a sua vida está escassa, que falta dinheiro, amor ou saúde, sugiro que comece a ler o livro o quanto antes. Ele está no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo. E foi exatamente a partir desse entendimento profundo sobre o subconsciente que Emma Curtis Hopkins desenvolveu o que ela chamava de tratamento da verdade. Agora preste atenção, porque o que vou ensinar agora pode mudar a sua vida, mas preciso que o seu subconsciente esteja totalmente limpo de qualquer bloqueio. Ela ensinava que quando se declara uma verdade espiritual com convicção, a mente a aceita como realidade. E quando a mente a aceita, o universo inteiro conspira para manifestá-la na vida. Em suas próprias palavras, a palavra falada com fé é a chave que abre os cofres do céu. Isso se chama neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reconfigurar de acordo com os estímulos que recebe. Durante décadas, os cientistas acreditavam que o cérebro era um órgão estático que não mudava depois da infância. Mas pesquisas recentes demonstraram o contrário. O cérebro pode criar novas conexões neurais em qualquer idade. E um dos estímulos mais poderosos para criar essas novas conexões são as palavras. O Dr. Andrew Newberg, neurocientista da Universidade Thomas Jefferson, estudou durante anos o efeito das palavras no cérebro. Suas pesquisas demonstraram que certas palavras ativam áreas específicas do cérebro associadas à recompensa, à motivação e à ação. Quando se repete uma palavra positiva com convicção, o cérebro libera dopamina e serotonina, os neurotransmissores do bem-estar. Mas quando se repetem palavras negativas, o cérebro libera cortisol, o hormônio do estresse. Pensa nisso. Se alguém te diz repetidamente que você é incapaz, com o tempo pode começar a acreditar nisso, mesmo que não seja verdade. O cérebro cria conexões neurais que reforçam essa crença. O mesmo ocorre no sentido contrário. Se você se diz que é próspero, que a abundância é o seu direito divino, o cérebro começa a criar novas conexões que reforçam essa realidade. Não é magia, é neurociência. Mas Emma Curtis Hopkins ia além da ciência do cérebro. Ela ensinava que as palavras certas não apenas reprogramam a mente, mas conectam com a mente universal, com o campo infinito de possibilidades onde tudo já existe. Os físicos quânticos modernos falam disso quando descrevem como a observação afeta a realidade, como a consciência colapsa as probabilidades em resultados concretos. O famoso experimento da dupla fenda demonstrou que as partículas subatômicas se comportam de forma diferente quando observadas. É como se o universo respondesse à atenção, à intenção, às palavras. Emma Curtis Hopkins sabia disso há mais de 100 anos, muito antes de a física quântica existir como disciplina. Em sua obra-prima High Mysticism, Emma escreveu: "As palavras são as ferramentas com as quais esculpimos a realidade. Cada palavra que pronuncias é uma ordem ao universo. Escolhe as palavras com sabedoria, porque elas determinam o destino." Isso não era uma metáfora poética. Era uma descrição literal de como funciona a realidade. O viés de confirmação é outro fenômeno científico que explica por que as palavras têm tanto poder. É um mecanismo psicológico que nos leva a buscar provas daquilo em que acreditamos. Se acredita que sempre tem má sorte, a mente vai se focar em notar os fracassos e ignorar os sucessos. Mas se acredita ser afortunado, começa a ver oportunidades onde via apenas obstáculos. A realidade não muda. O que muda é a percepção da realidade. E quando a percepção muda, as ações mudam. E quando as ações mudam, os resultados mudam. Emma Curtis Hopkins entendia isso perfeitamente. Por isso projetou seus tratamentos da verdade de uma maneira muito específica.
Não eram simples afirmações positivas. Eram declarações cuidadosamente estruturadas, para penetrar no mais fundo do subconsciente e reprogramá-lo desde a raiz. Mas aqui vem o mais importante. Nem todas as palavras têm o mesmo impacto. Emma descobriu que há frases genéricas que simplesmente não funcionam porque não estão alinhadas com a estrutura da mente espiritual. Afirmações como quero ser rico ou desejo abundância, na verdade, reforçam a carência porque implicam que não se tem o que se deseja. Mas as 3 palavras que estou prestes a revelar foram projetadas por Emma Curtis Hopkins especificamente para penetrar no mais fundo do subconsciente e conectar diretamente com a fonte de toda a abundância. Então se prepara, porque o que vem a seguir pode ser o começo de uma nova realidade para você. Chegou o momento que estava esperando. As palavras que Emma Curtis Hopkins ensinava a seus alunos mais avançados. As mesmas que criaram os mestres espirituais mais influentes da história. As palavras que podem transformar a mentalidade, a economia e o destino. As 3 palavras são: nada me falta. Pode ser que neste momento esteja pensando: é só isso? Mas não subestime o poder. Deixa explicar por que funcionam de uma forma tão impactante e por que Emma Curtis Hopkins as considerava as palavras mais poderosas que um ser humano pode pronunciar. A primeira palavra, nada. Esta é a palavra mais revolucionária que existe no vocabulário espiritual. Emma Curtis Hopkins ensinava o poder do que ela chamava de negação sagrada. Em seu sistema de 2 escolhas, dedicava aulas inteiras a explicar como a negação correta pode nos libertar das correntes mentais que nos mantêm na pobreza e no sofrimento. Quando se diz nada, está se negando toda aparência de carência. Está se declarando que as limitações que se veem não são reais. Está se apagando da mente a ilusão de escassez que mantinha presa. Emma escreveu: a negação é a vassoura que varre as teias de aranha da mente. Sem ela não há espaço para que a verdade entre. A maioria das pessoas vive em um estado constante de me falta isso, me falta aquilo. As mentes estão cheias de pensamentos de carência, mas quando se começa uma declaração com nada, está se fazendo algo radical. Está se negando a realidade da carência em si. Está se dizendo que a escassez não tem poder sobre você. Está se limpando a tela da mente para pintar uma nova realidade. A segunda palavra, me. Aqui é onde se personaliza o poder. Ao dizer me, está se falando diretamente ao subconsciente. Está se declarando que essa verdade pertence a você agora mesmo, neste momento. Não é uma afirmação geral sobre o universo. Não é uma esperança para o futuro. É uma declaração pessoal da realidade do espiritual presente. Emma Curtis Hopkins insistia que os tratamentos deviam ser pessoais. Dizia: não basta saber que Deus é abundância. Deve-se saber que você é a expressão dessa abundância. A verdade geral não tem poder até se tornar verdade pessoal. Por isso, a palavra me é tão crucial. Pega a verdade universal e a ancora na experiência individual. A terceira palavra, falta. Esta é a chave mestra que completa o tratamento. Ao completar nada me falta, está se fazendo uma declaração absoluta de plenitude. Não se está pedindo que algo chegue. Não se está esperando que algo mude. Não se está afirmando que algum dia se será próspero. Está se declarando que já se tem tudo agora mesmo, neste preciso momento. Emma Curtis Hopkins ensinava que a abundância não é algo que se atrai, é algo que se reconhece. A riqueza infinita do universo já existe, já está disponível. O problema não é que não haja suficiente. O problema é que não conseguimos vê-la porque as mentes estão nubladas por crenças de carência. Quando se declara nada da Macanalta, está se limpando essas nuvens. Está se abrindo os olhos espirituais para ver a abundância que sempre esteve lá. Em seu diário privado, Emma escreveu uma frase que seus alunos mais próximos consideravam o coração de todo o seu ensinamento. Quem sabe que nada lhe falta descobre que tudo lhe chega. Esta não é uma promessa vazia. É uma lei espiritual, tão real quanto a gravidade, tão previsível quanto a matemática, tão confiável quanto o amanhecer. Quando a mente aceita que já se tem tudo o que se precisa, algo extraordinário acontece. Deixa-se de vibrar na frequência da carência e comece a vibrar na frequência da abundância. E segundo a lei da ressonância,
atrai-se o que vibra na mesma frequência. A abundância atrai mais abundância. A plenitude atrai mais plenitude. Cada vez que se dizem essas 3 palavras, está se reconfigurando a forma como o cérebro percebe a realidade. Não se está esperando que a sorte mude. Está se assumindo que já mudou. E quando a mente aceita essa ideia, tudo na vida começa a se alinhar com essa nova crença. Por isso não basta apenas conhecer essas palavras. O verdadeiramente importante é como usá-las. E é aí que entra a chave para fazê-las realmente funcionar. Como usá-las corretamente para transformar a vida. Agora que se conhecem as 3 palavras, é momento de aprender como usá-las da forma certa. Porque não basta dizê-las uma vez e esperar um milagre. Emma Curtis Hopkins era muito clara nisso. O poder está na repetição, na intenção com que se diz e em como são integradas na vida diária. Emma ensinava que um tratamento espiritual deve ser praticado com a mesma disciplina com que um atleta treina o corpo. Não se esperaria correr uma maratona depois de correr uma vez. Da mesma forma, não se pode esperar transformar décadas de programação mental negativa com uma única declaração. A chave é a consistência. É preciso fazer de nada me falta um mantra que guia a mente todos os dias. E aqui vai como fazê-lo da melhor forma, seguindo o método exato que Emma Curtis Hopkins ensinava a seus alunos mais dedicados. Primeiro, repita todas as manhãs, logo após acordar, antes de olhar o celular, antes de pensar nas preocupações, antes que o ruído do mundo entre na mente, reserve um momento sagrado. Respira fundo, sente o ar enchendo os pulmões. Diz em voz alta, com total convicção: nada me falta. Emma Curtis Hopkins ensinava que as primeiras palavras do dia programam as próximas 24 horas. Naquele momento entre o sono e a vigília, o subconsciente está especialmente receptivo. As palavras pronunciadas nesses primeiros minutos penetram mais profundamente do que em qualquer outro momento do dia. Por isso os monges e místicos de todas as tradições começam o dia com orações e mantras. Sabem que esse momento é ouro puro para a reprogramação mental. Sente cada palavra. Não faça por obrigação. Faça com a certeza absoluta de estar declarando uma verdade eterna. Emma dizia: uma palavra dita sem fé é como uma semente plantada em pedra, mas uma palavra dita com convicção é como uma semente plantada em terra fértil. Inevitavelmente dará fruto. Segundo, use-as quando enfrentar um desafio. Teve um dia difícil? As coisas não saíram como queria? Chegou uma conta inesperada? Recebeu uma má notícia? Esses são precisamente os momentos em que as palavras são mais necessárias. Emma Curtis Hopkins ensinava que os momentos de aparente carência são as melhores oportunidades para declarar a verdade. Quando tudo parece ir mal, quando a evidência externa grita te falta, te falta, te falta, é aí que a declaração tem mais poder. É fácil dizer nada me falta quando tudo vai bem, mas dizê-lo no meio da tempestade, isso é fé verdadeira. E a fé verdadeira move montanhas. Em vez de cair em pensamentos negativos, em vez de se deixar levar pelo medo e pela preocupação, respira e repete: nada me falta. Lembra a si mesmo que a abundância infinita está do seu lado, mesmo quando não parece, especialmente quando não parece. Terceiro, escrevas. A escrita é uma das ferramentas mais poderosas para reforçar crenças. Quando se escreve algo à mão, ativam-se áreas do cérebro que não se ativam quando apenas se fala ou pensa. O ato físico de escrever cria conexões neurais mais fortes e duradouras. Toda noite, antes de dormir, anote-as em um diário. Faça isso pelo menos 12 vezes. Emma Curtis Hopkins considerava o número 12 sagrado para os tratamentos espirituais. 12 foram as tribos de Israel. 12 foram os discípulos de Jesus. 12 são os meses do ano. O número 12 representa a completude, o ciclo completo de manifestação. E enquanto escreve, não o faça mecanicamente. Imagine todas as formas em que a abundância já se manifesta na vida. Visualize o dinheiro chegando. Sinta a emoção de receber boas notícias. Conecte-se emocionalmente com cada palavra que escreve. Quarto, integre-as no dia a dia. Não se trata apenas de dizê-las de manhã e à noite. O verdadeiro poder vem quando essas palavras se tornam parte do ser, quando fluem naturalmente em cada momento da vida. Cada vez que se olha no espelho, repita-as.
Emma Curtis Hopkins ensinava que o espelho é uma ferramenta poderosa para o trabalho espiritual. Quando você se olha nos olhos e declara "nada me falta", está falando diretamente à própria alma. Quando estiver esperando em uma fila, repita-as mentalmente. Enquanto caminha pela rua, diga-as internamente. Quando estiver no trânsito, em vez de se frustrar, use isso como oportunidade para praticar. Faz com que se tornem parte de você, tão naturais quanto respirar. E o mais importante, sinta o que diz. Não se trata de repeti-las mecanicamente como um papagaio. É preciso se conectar com as palavras. Imaginar como a abundância infinita já flui para você. Visualizar oportunidades chegando do nada. Sentir a emoção de receber bênçãos inesperadas. Emma Curtis Hopkins dizia: o sentimento é a linguagem do subconsciente. Se quer que o subconsciente te ouça, deve falar com ele com emoção. Isso não é magia. É o que Emma Curtis Hopkins chamava de tratamento científico da verdade. Quanto mais se repetem essas palavras com intenção, mais rápido se verão as mudanças na vida, os sinais de que está funcionando. Dentro das primeiras 24 a 72 horas de praticarei esse método corretamente, presta atenção a certos sinais. Emma Curtis Hopkins ensinava que o universo sempre responde, mas muitas vezes não se sabe reconhecer as respostas. Estes são os sinais de que o tratamento está funcionando. Ligações telefônicas inesperadas com boas notícias. Encontros casuais com pessoas que podem ajudar. Ideias repentinas sobre como gerar dinheiro, ofertas de trabalho ou negócios que aparecem do nada. Presentes ou bônus surpresa. Encontrar dinheiro em lugares inesperados. Sensação de leveza e otimismo inexplicável. Sonhos vívidos com símbolos de abundância. Sincronicidades numéricas como ver números repetidos. Convites inesperados a oportunidades. Emma dizia: o universo te envia sinais constantemente. O problema é que a maioria das pessoas está ocupada demais, reclamando da carência para notá-los. Quando se pratica "nada me falta", começa-se a afinar a percepção. Começa-se a ver o que sempre esteve lá, mas não era possível perceber. Se experimentar pelo menos 2 desses sinais nos primeiros dias, se prepara. É a confirmação de que o universo está reorganizando a realidade a seu favor. Não para. Continua praticando. A transformação está apenas começando. O erro fatal que deve ser evitado. Agora preciso te alertar sobre algo crucial. 90% das pessoas que falham com esse método cometem o mesmo erro catastrófico. Duvidam. Começam bem, dizem as palavras, sentem um pouco de esperança. Mas depois de alguns dias, quando não vêm resultados imediatos, começam a se perguntar: e se não funcionar? E se eu for diferente? E se for coincidência? E se estiver perdendo meu tempo? Emma Curtis Hopkins era implacável com esse tema. Em suas aulas dizia: a dúvida é o único pecado imperdoável contra a própria alma. Pode-se superar qualquer obstáculo externo. Mas se o inimigo está dentro de você, já se perdeu a batalha antes de começar. Quando se diz "nada me falta", mas no fundo se duvida, estão sendo enviadas mensagens contraditórias ao subconsciente. É como pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Não se chega a lugar nenhum. Ou pior, queima-se o motor. A dúvida cria o que os físicos quânticos chamam de colapso da função de onda. No mundo quântico, todas as possibilidades existem simultaneamente até que um observador as colapsa em uma realidade específica. A observação cética literalmente destrói as possibilidades de abundância antes que possam se manifestar. Emma Curtis Hopkins tinha uma solução para isso. Ensinava que quando a dúvida aparecer, e vai aparecer, deve-se tratá-la como se trataria um intruso em casa. Não lhe dê boas-vindas. Não se sente para conversar com ela. Não a alimente com atenção. Simplesmente repita com mais força: "Nada me falta". Afoga a dúvida com a verdade. A técnica avançada dos 12 dias. Se quer resultados verdadeiramente extraordinários, Emma Curtis Hopkins ensinava uma variação avançada desse tratamento que compartilhava apenas com seus alunos mais dedicados. É a técnica dos 12 dias, baseada em suas famosas 2 escolhas de High Mysticism. Dia 1. Nada me falta. A negação pura de toda carência. Dia 2. Nada me falta porque sou uma com a fonte. Conexão com a origem de toda abundância. Dia 3. Nada me falta porque o meu bem já está preparado.
Reconhecimento de que a manifestação já existe no plano espiritual. Dia 4. Nada me falta e nunca faltou. Cura do passado e de todas as memórias de carência. Dia 5. Nada me falta porque sou herdeira do reino. Declaração da verdadeira identidade espiritual. Dia 6. Nada me falta e dou graças pela minha abundância. Ativação do poder da gratidão. Dia 7. Nada me falta porque reconheço a minha plenitude agora. Ancoragem no momento presente. Dia 8. Nada me falta e compartilho a minha abundância com o mundo. Expansão do bem para os outros. Dia 9. Nada me falta porque despertei para a verdade. Iluminação espiritual. Dia 10. Nada me falta e tudo o que preciso vem a mim com facilidade. Ativação da lei da atração. Dia 11. Nada me falta porque sou a expressão perfeita de Deus. Reconhecimento da natureza divina. Dia 12. Nada me falta. Assim é e assim será para sempre. Selagem do tratamento na eternidade. Instruções precisas. Escreve cada declaração em um papel novo a cada dia. Guarda os papéis anteriores em um envelope selado. Não os releia nem os mostre a ninguém. O poder do tratamento aumenta com o segredo. Ao final dos 12 dias, Emma ensinava que se deve queimar os papéis em uma cerimônia de gratidão, liberando as intenções ao universo. O aviso final de Emma Curtis Hopkins. Antes de compartilhar as afirmações para antes de dormir, devo transmitir um aviso que Emma Curtis Hopkins considerava sagrado. Em seus escritos privados, Emma deixou esta instrução: nunca use o poder da palavra para prejudicar outros, para tirar de alguém o que é seu ou para manifestar algo à custa do sofrimento alheio. O universo é justo, o que se envia volta multiplicado. Se usar esse poder com amor, receberá amor multiplicado. Se usá-lo com egoísmo, receberá as consequências multiplicadas também. Essa técnica é extraordinariamente poderosa. Pode manifestar quase qualquer coisa que se deseje. Mas o poder vem com responsabilidade. Use-o com sabedoria, com gratidão e com a intenção de abençoar não apenas a própria vida, mas a vida de todos ao redor. Emma documentou casos de alunos que usaram seus métodos com intenções puramente egoístas. Manifestaram dinheiro rapidamente, mas o perderam com a mesma rapidez. Experimentaram o que ela chamava de retrocesso kármico. A lei espiritual é clara. A abundância verdadeira flui para quem está disposto a compartilhá-la. Agora, se quer ir um passo além e fazer esse método funcionar de uma forma incrivelmente rápida, além de seguir os passos anteriores, justo antes de dormir, ouve as afirmações a seguir. Isso vai gravar ainda mais fundo no subconsciente essa nova crença, essa nova realidade. Lembra, cada passo é importante. Se omitir algum, pode ser que não funcione para você. Então, se já estiver na cama, simplesmente deita, fecha os olhos e mantenha a atenção na respiração. Começa a respirar muito devagar e profundamente. Isso fará as ondas cerebrais ficarem mais lentas, colocando em um estado receptivo, um estado onde tudo o que ouvir acessa diretamente o subconsciente. E é aí que a verdadeira mudança acontece. Nada me falta e tudo me chega com facilidade. Nada me falta porque sou uma com a abundância infinita. Nada me falta e o universo provê tudo o que preciso. Nada me falta porque a minha fonte é inesgotável. Nada me falta e a prosperidade flui para mim constantemente. Nada me falta porque reconheço a minha herança divina. Nada me falta e cada dia descubro novas bênçãos. Nada me falta porque estou conectada com a mente infinita. Nada me falta e o dinheiro chega a mim de formas esperadas e inesperadas. Nada me falta porque a abundância é o meu estado natural. Nada me falta e sou um ímã para as oportunidades. Nada me falta porque o bem infinito me rodeia sempre. Nada me falta e recebo com gratidão todas as bênçãos do universo. Nada me falta porque a minha prosperidade já está assegurada. Nada me falta e a riqueza é o meu direito divino. Nada me falta porque sou expressão perfeita da abundância. Nada me falta e tudo o que é bom vem a mim com facilidade. Nada me falta porque vivo em um universo de provisão infinita. Nada me falta e cada momento traz novas oportunidades de prosperidade. Nada me falta porque confio completamente na fonte de todo o bem. Nada me falta e sou digna de receber toda a abundância do universo. Nada me falta porque a minha mente está alinhada com a prosperidade. Nada me falta e o sucesso me encontra onde quer que eu vá.
Nada me falta porque reconheço a plenitude em cada área da minha vida. Nada me falta e estou aberta a receber milagres financeiros. Nada me falta porque sou herdeira da riqueza infinita do cosmos. Nada me falta e a minha conta bancária reflete a minha abundância interior. Nada me falta porque declaro a verdade sobre a minha prosperidade. Nada me falta e todas as minhas necessidades são satisfeitas antes mesmo de as expressar. Nada me falta porque Emma Curtis Hopkins me ensinou a verdade eterna. Nada me falta e sou um canal de bênçãos para os outros. Nada me falta porque a minha fé na abundância é inabalável. Nada me falta e a fortuna me sorri a cada dia. Nada me falta porque despertei para a minha verdadeira natureza próspera. Nada me falta e o universo reorganiza a realidade a meu favor. Nada me falta porque nego toda aparência de carência. Nada me falta e afirmo a verdade da minha plenitude eterna. Nada me falta porque sou consciente da provisão divina. Nada me falta e cada pensamento meu atrai mais abundância. Nada me falta porque aceitei o meu bem supremo. Nada me falta e as portas da prosperidade se abrem diante de mim. Nada me falta porque o meu subconsciente está programado para a riqueza. Nada me falta e sou testemunha de milagres a cada dia. Nada me falta porque a mente universal sempre me apoia. Nada me falta e tudo o que toco se transforma em ouro. Nada me falta porque eliminei toda a crença na escassez. Nada me falta e a vida me surpreende com presentes inesperados. Nada me falta porque sou a expressão de Deus na terra. Nada me falta e a minha prosperidade abençoa todos os que me rodeiam. Nada me falta porque declarei a verdade e a verdade me liberta. Nada me falta e sou perfeitamente próspera agora mesmo. Nada me falta porque a abundância infinita é a minha realidade permanente. Nada me falta e dou graças por todas as riquezas que já são minhas. Nada me falta porque aprendi o segredo dos mestres. Nada me falta e a minha vida é uma demonstração da lei da prosperidade. Nada me falta porque sou uma com todo o bem do universo. Nada me falta e cada célula do meu corpo vibra em abundância. Nada me falta porque reconheço que já tenho tudo. Nada me falta e o dinheiro flui para mim como um rio imparável. Nada me falta porque a minha mente está cheia de pensamentos de riqueza. Nada me falta e sou magneticamente atraente para a fortuna. Nada me falta porque reprogramei o meu subconsciente com a verdade. Nada me falta e vivo em um estado permanente de gratidão e abundância. Nada me falta porque aceito completamente a minha prosperidade divina. Nada me falta e tudo o que existe de bom já me pertence. Nada me falta porque sou a encarnação da plenitude infinita. Nada me falta e o meu destino é a grandeza absoluta. Nada me falta porque descobri as palavras secretas do sucesso. Nada me falta e a cada dia sou mais próspera do que no dia anterior. Nada me falta porque a abundância é a minha verdade eterna. Nada me falta e assim é e assim será para sempre. Nada me falta e recebo todo o amor do universo. Nada me falta porque sou amada, protegida e guiada sempre. Nada me falta e o meu coração está cheio de paz e gratidão. Nada me falta porque confio no plano perfeito para minha vida. Nada me falta e cada experiência me aproxima do meu maior bem. Nada me falta porque soltei todo o medo e toda a preocupação. Nada me falta e durmo em paz sabendo que tudo está bem. Nada me falta porque amanhã será um dia de milagres. Nada me falta e vou acordar renovada, abençoada e próspera. Nada me falta, nada me falta, nada me falta. Lembra, a abundância não é algo que se persegue, é algo que se reconhece. E tudo começa com 3 palavras: nada me falta. Que essa verdade se grave no mais fundo do ser e transforme cada área da vida. Se essa mensagem ressoou em você, inscreve-se agora neste canal. Há mais segredos ocultos de Emma Curtis Hopkins que serão revelados apenas para a comunidade mais próxima. Compartilhe esse vídeo com alguém que saiba que está pronto para despertar para a própria abundância. Mas lembra, não diga que você também está praticando. O poder se multiplica nos silêncios. E por favor volta em 12 dias e comenta: nada me falta, seguido da sua manifestação. O seu testemunho vai ativar a fé de outros buscadores e criar uma onda expansiva de prosperidade. Que os ensinamentos de Emma Curtis Hopkins iluminem o caminho em direção à abundância infinita que sempre foi sua.